O sol descia pesado sobre a planície, tingindo o céu de um dourado abrasador que parecia incendiar a própria terra. O vento quente carregava o cheiro de areia, suor e o render do couro da sela se misturava ao compasso lento das patas do cavalo. Itkol cavalgava solitário, voltando para seu rancho depois de 2 dias de viagem à pequena cidade fronteiriça de Dry Creek, onde vendera algumas cabeças de gado. Era um homem de meia idade, rosto marcado por rugas que não vinham apenas do sol, mas da vida dura. Seus olhos cinzentos traziam o peso de perdas antigas, de noites em claro e de silêncios que só o deserto conhecia. Vivia sozinho desde que a febre tirara sua esposa e seu filho, quase 10 anos atrás. Desde então, o rancho era tudo o que lhe restava e nele depositava cada gota de suor como quem defende a última chama contra a escuridão. Naquele fim de tarde, MC pensava apenas em chegar a tempo de recolher o gado disperso perto do riacho. Mas algo interrompeu sua rotina. Ao longe, perto da curva do rio seco, ergue-se uma árvore solitária, alta e torta, como um dedo apontando para o céu. E foi ali que seus olhos se estreitaram. Havia uma sombra pendendo do galho mais grosso. Ethan puxou as redes. O cavalo relinchou, inquieto, mas obedeceu. Ele aproximou-se devagar, a mão direita perto do coldre, instinto de quem sempre esperava o pior naquela terra sem lei. Conforme se aproximava, o coração batia mais forte. Não era uma ilusão. Um corpo balançava ao sabor do vento, pendurado pelo pescoço. O rancheiro praguejou baixo. Não seria a primeira vez que via colonos fazerem injustiças com as próprias mãos, especialmente contra apaches. Mas ao chegar perto, algo fez arregalar os olhos. Não era um homem, era uma mulher alta como nenhum branco daquela região. Ombros largos, braços fortes, pernas longas. Mesmo suspensa, seu corpo parecia imenso, quase maior que o dele. O rosto, parcialmente coberto pelos longos cabelos negros emaranhados, denunciava sua origem à pele marcada de poeira e hematomas, a boca entreaberta. E então ele percebeu. O peito dela ainda se movia. Ethan sentiu o estômago revirar. Maldição! E murmurou. A jovem ainda respirava. Pouco, fraco, mas vivo. Olhou em volta. O silêncio do deserto era pesado. Nenhum cavaleiro, nenhum sinal dos colonos que a deixaram ali para morrer. Apenas ele e aquela mulher condenada. O rancheiro desceu do cavalo. Seus dedos tocaram o cabo da faca. O dilema queimava dentro dele. Se a deixasse ali, a morte viria em poucos minutos. Se a salvasse, traria para si um problema maior que qualquer gado perdido. Os colonos jamais perdoariam um homem que desse abrigo a uma pi, ainda mais a uma guerreira. Ficou parado por alguns segundos, sentindo suores escorrer pelo pescoço. Recordou o rosto do filho, pequeno demais, para resistir à febre. Recordou a esposa, que morreu pedindo apenas um copo d'água fresca. Recordou a sensação de impotência de não ter feito nada a tempo. Um juramento silencioso cresceu dentro dele. Não veria mais ninguém morrer diante dos seus olhos sem tentar. Com um gesto firme, subiu no galho, cravou a lâmina no nó da corda e a cortou. O corpo da Ashi caiu pesadamente no chão, levantando poeira. Ela arfou, um som áspero, como se o ar voltasse a invadir os pulmões queimados. Ethan ajoelhou-se ao lado dela, passou o braço sobre os ombros da moça e ergueu sua cabeça. O pescoço trazia a marca roxa da corda. Aguente firme, moça, e disse baixo, sem saber se ela entenderia. Os olhos dela se abriram por um instante. Olhos escuros, profundos, que o encararam como lâminas. Não havia súplica nem agradecimento, apenas a chama crua de alguém que se recusava a morrer. Com esforço, ele a carregou até o cavalo. O peso dela era descomunal, como se tivesse que erguer um tronco inteiro, mas conseguiu colocá-la sobre a sela, apoiada contra ele. Maldição, em o que estou fazendo, resmungou, sabendo muito bem a resposta. Virou o cavalo na direção do rancho. O animal bufou. Incomodado com o peso extra, mas obedeceu. O sol já tocava o horizonte,
tingindo o céu de vermelho sangue. Enquanto cavalgava, Ita não tirava os olhos do caminho, mas sentia o coração acelerar. Qualquer vizinho que o visse com uma parte quase morta em seus braços espalharia a notícia. E no dia seguinte não seria apenas ele contra o deserto, seria ele contra todos os homens de Dry Creek. A cada quilômetro percorrido, a respiração da moça oscilava entre gemidos e silêncios longos que faziam Ethan temer o pior. Mas quando o vento agitava seus cabelos e o corpo dela estremecia, ele sabia que ainda havia vida. O rancho surgiu à distância, uma construção simples de madeira gasta, cercada por cercas quebradas e pastos secos. Não era um palácio, mas era o que ele chamava de lar. Desmontou com dificuldade, segurando-a nos braços, e a levou para dentro. Deitou-a no catre improvisado no canto da sala e puxou uma manta. Respirava ofegante, mas respirava. Ita limpou o suor da testa. O silêncio da casa pareceu mais pesado do que nunca. Ele sabia que, ao cortar aquela corda, não salvar apenas uma vida, tinha aberto a porta para algo maior e muito mais perigoso. Olhou para a jovem Apache, estendida em sua cama e murmurou, que Deus tenha piedade de nós dois. Lá fora, o vento continuava a soprar, mas no peito de Tacol começava a nascer a certeza de que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O amanhecer chegou lento sobre o rancho. O céu se abriu em tons de cobre-lilás e o vento trouxe consigo o cheiro da terra seca. Ethan Secol acordou antes do sol, como sempre. Mas naquela manhã não era o gado nem a cerca quebrada que ocupavam sua mente. Era a presença da jovem Apache deitada no catre, o corpo imenso ainda respirando com dificuldade. Ele a observou por um instante. O pescoço dela estava roxo, marcado pela corda. Os cabelos negros, longos e pesados, espalhavam-se como um manto sobre a manta áspera. Mesmo ferida, havia algo nela que impunha respeito, como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso. Ethan preparou água quente e lavou as feridas da moça, usou as mãos calejadas para limpar o rosto e um pano para secar o suor da testa dela. A cada toque, ela reagia com um estremecimento, os olhos semicerrados. Quando finalmente abriu os olhos, fitou como quem encara um estranho perigoso. Você está segura aqui, disse ele, em inglês simples, sabendo que talvez não entendesse. Eu sou MC, Ethan MC. Ela piscou lentamente, depois murmurou algo em Apache. A voz era rouca, mais firme. Ethan não compreendeu, mas não precisava. O tom era de orgulho, não de súplica. Horas depois, quando o sol já queimava o telhado, a moça tentou se erguer. Cambaleou e quase caiu, mas se apoiou na parede. Ethan correu para segurá-la. Ela o empurrou com força surpreendente para quem quase morrera na noite anterior. Fácil, disse ele, erguendo as mãos em rendição. Está fraca. Ela balançou a cabeça, apontou para a porta como quem exigia liberdade. Ethan respirou fundo. Não, garota. Se sair agora, não vai dar 10 passos antes de cair no chão. A moça apertou os punhos, encarando-o com fúria. Havia fogo nos olhos dela, como uma tempestade contida. Ethan, acostumado ao silêncio e à solidão, sentiu-se invadido por uma presença que mudava o ar da casa. Era como ter trazido o deserto para dentro de 4 paredes. No fim do dia, ele preparou carne salgada e feijão. Colocou a tigela diante dela. Apache franziu o nariz, empurrou a comida e virou o rosto. Ele insistiu, mas ela apenas levou a mão ao coração e murmurou algo em sua língua. Ethan suspirou. Está bem. Água ao menos. Encheu um copo e aproximou-se. A moça bebeu com avidez, mas engasgou. Ethan colocou a mão em suas costas, ensinando-a a tomar pequenos goles. Ela observou com raiva primeiro, depois com curiosidade, como se não esperasse paciência de um homem branco. Nos dias seguintes, uma estranha rotina se instalou. Ethan falava pouco, mas gesticulava, mostrando-lhe o que queria dizer. Ela respondia em Apache ou com símbolos rabiscados na areia perto da lareira. Um dia desenhou um sol e depois bateu a mão no peito, repetindo, Ethan apontou para si. Ethan!
Ela repetiu devagar, como se saboreasse o som. Ethan. Foi a primeira vez que ele a viu esboçar um traço de sorriso, breve como um relâmpago. Mas o mistério crescia. Certa manhã, ao limpar as feridas dela, Ethan percebeu cicatrizes antigas nos braços e nas costas, marcas de lanças, cortes de faca, queimaduras. Aquela moça não era apenas uma sobrevivente da forca, era uma guerreira que já conhecera muitas batalhas. Quem é você afinal? Murmurou, sabendo que ela não responderia em inglês. Naquela noite, enquanto dormia, Tawane falou em sonhos. Ethan não entendeu as palavras, mas ouviu um nome repetido com reverência. No dia seguinte, quando arriscou mencionar esse nome, viu os olhos dela se estreitarem. Ele percebeu então ela não era qualquer Apache, era filha de um chefe. A constatação trouxe peso ao coração do rancheiro. Se os colonos descobrissem, o ódio dobraria. Já não era apenas uma índia salva da corda, mas um símbolo vivo da resistência Ache. A simples presença dela em seu rancho poderia incendiar a região inteira. Ethan passou o dia dividido. Seu instinto dizia para levá-la de volta ao povo dela antes que fosse tarde. Mas algo mais forte o impedia, a lembrança da noite anterior, do fio de vida que ele segurara em suas mãos. Se a entregasse ao destino, seria como traí-la. O dilema corroía seu peito. Ao cair da noite, enquanto reparava a cerca, ouviu o barulho distante de cascos. Primeiro um, depois dois, depois vários. O som ritmado cresceu no vento. Ethan gelou. Correu até a casa. Tawane estava de pé, encostada à parede, com olhar atento. Ele fez sinal para que ficasse em silêncio e a puxou até o estábulo. Escondeu-a atrás de fardos de feno, cobrindo-a com mantas velhas. Os olhos dela o encaravam fixos, sem medo, como se quisessem dizer, lutaremos se for preciso. Ethan respirou fundo, ajeitou o chapéu e saiu para a varanda. Rifou apoiado na parede. Ao longe, as silhuetas de cavaleiros se aproximavam contra a lua nascente. O som de cascos e vozes baixas preenchia o ar. O rancheiro apertou a mandíbula. O perigo batia à porta e ele sabia qualquer palavra errada, qualquer olhar suspeito, e seu rancho se tornaria o palco de um inferno. O sol ainda mal havia despontado quando o silêncio do rancho foi rompido pelo trote de cavalos. Itmc Cole já estava acordado, sentado à mesa com uma xícara de café ralo nas mãos, quando ouviu o som dos cascos se aproximando, endureceu o olhar. O pressentimento da noite anterior se confirmava. Largou a caneca e caminhou até a porta. Do alpendre viu 3 cavaleiros surgirem da poeira. Eram homens que ele conhecia bem, vizinhos, colonos que haviam chegado anos antes e que, como ele, lutavam para sobreviver naquele pedaço de fronteira. Mas a diferença era que naqueles olhos não havia compaixão, apenas a dureza da desconfiança. MC, gritou da frente um sujeito alto e magro chamado Carter. Temos que conversar. Atrás dele vinham 2 outros, Samuels, dono de um pedaço de terra vizinho, e Arlow, sempre com a espingarda em punho. Os 3 estavam armados, os rostos tensos. Ethan permaneceu imóvel, o polegar roçando o coldre, ainda que não tivesse intenção de atirar. O que querem tão cedo? Carter desmontou, pisando firme no chão de terra batida. Ontem encontramos uma parte enforcada perto do rio. Todos viram. Mas alguém cortou a corda. Rastros de cavalo seguiam naquela direção. Rastros que parecem levar para cá. O coração de Ethan bateu mais rápido, mas seu rosto permaneceu impassível. E vocês acham que eu tenho tempo para andar mexendo com um índio morto? Tenho gado para cuidar. Samuelos inclinou a cabeça. Não estava morta. Pelo menos não quando vimos da última vez. Aquele demônio ainda se mexia. Arla apertou os olhos, a voz carregada de veneno. Se alguém trouxe ela para cá, isso faz de você um traidor. E traidor, a gente não perdoa. Khan sustentou o olhar dele sem piscar. Vocês estão caçando fantasmas. Não há índio nenhum aqui. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que chumbo.
Carter deu um passo à frente, aproximando-se da varanda. Se descobrirmos que está escondendo ela, queimamos esse rancho até virar cinza. Entendeu bem? Por trás da parede do estábulo, Tauan ouvia cada palavra. Estava imóvel, o corpo ainda fraco, mas os olhos atentos. Aqueles homens não apenas odiavam sua existência, odiavam também aquele que ousasse dar-lhe abrigo. Pela primeira vez, compreendeu o risco real que Ethan corria por ela. Cole manteve o rosto frio, mas as mãos cerradas denunciavam a tensão. Já disse o que tinha para dizer. Agora sumam das minhas terras. Os três se entreolharam como cães farejando uma mentira. Mas por fim, Carter cuspiu no chão e subiu no cavalo. Fique de olho, McL. Se descobrirmos algo, você vai se arrepender. O trio se afastou, levantando uma nuvem de poeira. Ethan ficou parado até que desapareceram na linha do horizonte. Só então soltou o ar pesado que segurava no peito. Voltou para dentro e socou a mesa com força, derrubando a caneca de café. Malditos e malditos todos eles, gritou a voz embargada. Queimariam minha casa por causa de ódio cego? Sentou-se no banco, passando as mãos pelo rosto. Pela primeira vez em anos, o medo se enraizou fundo em seu peito. Não medo por si mesmo, mas por tudo que havia construído, o rancho, a memória da esposa, o trabalho de uma vida. Agora tudo estava ameaçado por um ato de compaixão. Foi então que sentiu algo inesperado. Uma mão pousou sobre a sua, ergueu os olhos. Estava diante dele, os pés ainda trêmulos, mas de pé. O olhar dela não trazia raiva nem orgulho. Desta vez, apenas reconhecimento silencioso. Ethan engoliu seco. Aquele gesto simples, quase infantil, valeu mais que 1000 palavras. Ele compreendeu que ela sabia, sabia do risco, sabia da coragem, sabia do preço que ele talvez pagasse por tê-la salvo. Nenhum dos dois falou, apenas permaneceram ali, partilhando um silêncio carregado de significados. Naquele instante, Ethan deixou de vê-la como uma. Viu nela uma jovem marcada pela guerra, carregando cicatrizes que não eram apenas no corpo, mas na alma. Viu a solidão dela espelhada na sua própria. Passaram o resto do dia em quietude. Ethan cuidou do gado, reparou cercas, mas o pensamento nunca se afastava da presença de Tá. Às vezes cruzava o olhar dela pela janela e sentia uma estranha ligação, como se o destino tivesse tecido seus caminhos à força. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado, Ethan subiu no alpendre para observar o horizonte. O vento soprava seco, trazendo poeira do deserto. Ele ergueu a mão para proteger os olhos e congelou. Ao longe, além das colinas baixas, surgiam pontos escuros. Primeiro meia dúzia, depois dezenas. O som grave de cascos ecoou pelo ar, carregado até seus ouvidos como um trovão. Ethan estreitou os olhos. Não eram colonos, eram cavaleiros Ashes. Muitos deles. O coração disparou. Correu até o estábulo, onde Tawani já estava alerta, como se tivesse pressentido. Ela caminhou até a porta e olhou para o horizonte. Seus lábios se moveram em um sussurro reverente. Um nome que Ethan não compreendeu, mas cujo significado era claro. Eles vieram buscá-la. O rancheiro voltou os olhos para o campo aberto. Dezenas de guerreiros cavalgavam em sua direção, liderados por uma figura imponente. Não havia dúvida, era o chefe deles. Ethan respirou fundo. O dia seguinte havia chegado e com ele o preço de sua escolha. O rancho parecia pequeno, quase frágil, diante da visão que se formava no horizonte. 100 guerreiros Ashes avançavam em silêncio, as lanças eretas refletindo a luz dourada do pôr do sol. O som dos cascos ecoava como trovão sobre a terra seca. Itacol observava da varanda, o coração acelerado, mas sem permitir que o medo transparecesse. Tal estava ao lado da porta do estábulo, olhos fixos no horizonte. Havia uma reverência em seu semblante, quase sagrada. Aqueles não eram apenas guerreiros, eram seu povo, sua família, sua alma. Quando os Apaches cercaram o rancho,
o silêncio se tornou absoluto. O vento parou de soprar. Os pássaros cessaram seus cantos. Apenas o crepitar distante do fogo na lareira se fazia ouvir dentro da casa. O chefe deles avançou. Um homem alto, cabelos negros entremeados de fios brancos, rosto marcado por rugas de guerra e sabedoria. Seus olhos escuros carregavam um peso ancestral. Parou a poucos passos da varanda, cercado por seus guerreiros. Ethan respirou fundo, deixou o rifle encostado na parede e desceu os degraus. Foi ao encontro do chefe com as mãos vazias. Não era imprudência, era escolha. Se fosse morrer, morreria de frente, sem arma, com a dignidade que lhe restava. O chefe ergueu o queixo, analisando como se tentasse enxergar além da carne e do osso. Sua voz saiu grave, carregada de autoridade. Por que um homem branco arriscaria tudo para salvar minha filha? O murmúrio correu entre os guerreiros. Ethan sustentou o olhar sem vacilar, porque não podia deixá-la morrer como um animal. O silêncio que se seguiu foi cortante. Alguns guerreiros cerraram os punhos, outros tocaram as lanças. O próprio ar parecia mais pesado, mas o chefe Apache não desviou os olhos de Ethan. Então, atrás dele surgiu Taui. A jovem caminhou até se colocar ao lado do rancheiro. O corpo ainda trazia marcas da corda, mas seus passos eram firmes, a cabeça erguida. Não havia medo em sua postura, apenas orgulho. O choque percorreu a tropa. Murmúrios empacoaram. Alguns ergueram os punhos ao céu como quem agradece aos espíritos. A filha do chefe estava viva e livre. O chefe voltou-se para Ethan novamente. Sua expressão se suavizou, transformando-se em algo raro. Respeito. Você podia ter deixado que ela partisse para o outro mundo. Em vez disso, trouxe-a de volta. Ethan não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem aceita o peso de uma decisão irrevogável. O chefe então ergueu a mão. Os guerreiros se calaram de imediato. Ele avançou um passo, ficando tão próximo que Ethan podia sentir o calor de sua respiração. De hoje em diante, nenhum Apache tocará em você ou em suas terras. Enquanto viver, terá a proteção da minha tribo. As palavras pairaram no ar como uma revelação. Ethan piscou surpreso. Esperava ameaças, talvez a morte. Jamais uma promessa de proteção. O chefe voltou-se para Tawane. Ela sentiu em silêncio, lágrimas discretas nos olhos, embora mantivesse a postura ereta. Havia entre pai e filho uma troca de olhares que dispensava palavras. O rancheiro sentiu algo crescer em seu peito. Não era alívio, tampouco vitória. Era a compreensão de que sua vida havia mudado para sempre. Não ganhará ouro, nem terras. Ganhará algo muito maior, o reconhecimento e o respeito de um povo inteiro. Quando os guerreiros começaram a se retirar, Tawane caminhou alguns passos com eles, mas parou. Voltou-se para Ethan. Por um instante, seus olhos se encontraram e naquele olhar havia gratidão, fosse um elo invisível. Ele ergueu o chapéu em silêncio, gesto simples de despedida. Não disse palavra, não precisava. Tal então se juntou à cavalgada. Desaparecendo entre as colinas junto de seu povo. Ethan permaneceu sozinho no alpendre, observando até que a poeira baixasse e o som dos cascos se apagasse no deserto. O rancho estava em silêncio de novo, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, cada sombra, cada sopro de vento trazia consigo o peso de um segredo compartilhado. Ele sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre em sua alma. E quando voltou para dentro de casa, murmurou para si mesmo. O Oeste nunca esquece. No Velho Oeste, escolhas definiam destinos. Ethan arriscou tudo por um ato de compaixão e recebeu em troca o que nenhum ouro poderia comprar, respeito e proteção. Se essa história te tocou, deixe seu like, comente o que faria no lugar dele e inscreva-se para mais relatos épicos do Oeste Selvagem. M.